Olá, nesta edição da TV Espaço Mulher, estamos aqui no escritório da advogada doutora Cláudia Dalmaso Lima e está aqui nos trazendo um tema sensacional que ainda não tínhamos a oportunidade de divulgar e trazer para vocês conhecerem, tá? E, poxa vida, gente, Dia Internacional da Mulher, dia 8 de março, vamos homenageá-la, representando todas as outras advogadas e, ao mesmo tempo, mostrando assim, olhe, quantas especializações na advocacia, que beleza! E quanto as mulheres advogadas acabam por ajudar não apenas com o trabalho delas dentro do judiciário, mas por essa percepção, esse humanismo das mulheres e que vão buscar meios de nos ajudar também como seres humanos. E vocês vão entender o que eu estou falando agora. Primeiro, vamos aos cumprimentos da doutora para o nosso público. Olá, internautas. Eu estou muito honrada em participar da TV Espaço Mulher, ainda mais nesse próximo ao dia 8 de março, Dia Internacional da Mulher. E parabenizo todas as mulheres, profissionais e guerreiras. Doutora, eu gostaria que inicialmente a senhora nos contasse por que escolheu a carreira jurídica e há quantos anos é advogada? Eu sou advogada há mais de 30 anos. Recebi a inscrição na OAB em 1987. E advogando, depois de 20 anos advogando, os processos sempre visam mais ao papel. Antigamente era papel, agora os processos são online, né? Mas antigamente os processos eram no papel. Então a visão era o papel, o certo, o errado, o ganha, perde, julgar, e as pessoas não ficavam totalmente contentes. Aquele que ganhava, às vezes não ganhava do jeito que queria, e aquele que perdia ficava descontente, e recursos e muito tempo de trâmite processual. Isso tudo era muito desgastante para todas as partes, inclusive para os advogados. E, mesmo assim, em todos esses anos, eu sempre, mesmo quando eu trabalhava só com advocacia, eu cuidava da advocacia preventiva. E depois eu me interessei e comecei a me especializar em gestão de conflitos. E comecei a estudar, que vocês vão ter a oportunidade de ver meu currículo minucioso que está no site TV Espaço Mulher. Muito bem. Vocês viram o quanto que ela é capacitada e também ela gosta de frisar, sou capacitada em gestão de conflitos. E agora ela vai nos explicar conceitualmente o que é que se trata essa gestão de conflitos. Gestão de conflitos é como lidar com os conflitos. Então, eu sou uma facilitadora quando eu estou atuando na consultoria de gestão de conflitos, eu tenho que vestir essa camisa ou esse óculos, como dizer, de gestora de conflitos. Então, eu vou ser uma facilitadora da boa comunicação entre as pessoas envolvidas no conflito. E vou ajudá-las a ter uma fala respeitosa, sem julgamento, sem ataque e defesa, e para que elas possam entender quais são os vários acessos à justiça. Porque não existe só o acesso da justiça pelo judiciário, ganha, perde, juiz decide. Heterocompositivo, que significa isso. Existe autocompositivo. O que é autocompositivo? As próprias pessoas tomar rédea da vida nas próprias mãos e conseguir resolver seus próprios conflitos. Só que se elas não conseguem uma com a outra sozinha, que é negociação, chamada negociação, quando as duas conseguem conversar e se entender, é uma negociação. Quando elas não conseguem, precisa de uma negociação assistida. O que é a negociação assistida? É uma mediação, que é um método de tratamento adequado do conflito. Então, o conflito ele pode ser lidado de forma negativa, destrutiva ou positiva, construtiva. Muito bem, nós já conseguimos entender essa parte. Agora, por exemplo, assim, sempre terá que ser a mediação utilizada no momento de uma contenda ou até mesmo assim, olha, é mais fácil nós buscarmos uma mediação. Precisa ser a contenda ou não? A mediação, ela pode ser usada
antes da contenda, tá? Antes do impasse, durante a contenda e depois de uma sentença até judicial. Pode suspender o processo, os dois não concordaram com aquela sentença, suspender o processo e procurar uma mediação privada. Então, a mediação, ela pode ser usada em todos os tempos. Muito bem. Agora, qual é a atitude? Vamos supor que eu queira uma mediação com alguém. Primeiro, eu vou ser ouvida individualmente com a senhora, que de certa forma está me vendo, ouvindo o quanto eu estou sentindo, temerosa, vamos supor assim, e aí eu vou indicar a outra parte. A senhora vai chamar a outra parte e também vai fazer o mesmo procedimento? Sim. A pessoa que procura a mediação, eu vou fazer uma pré-mediação. Na pré-mediação eu vou falar o que é a mediação, os objetivos da mediação, os princípios da mediação, e verifico se tem todos os requisitos e se a outra parte estaria disposta para a mediação. E vou escutá-la, porque a mediação precisa ter a empatia, que cria um espaço de confiança para conversação, né? E aí a escuta ativa, que é uma ferramenta da mediação, que é escutar interesses, necessidades, as expectativas, os valores da pessoa que está precisando dessa mediação, que quer resolver o conflito de uma forma positiva, construtiva e colaborativa. E aí eu vou convidar a outra pessoa para esse encontro de mediação, que geralmente dura 1h30, 2 horas cada encontro. E se a outra pessoa também aderir, depois de explicar para a mediação para outra pessoa também aderir, nós começamos um encontro de mediação. Então haveria 2 momentos de dialogar separado, conhecer cada parte, já mais ou menos sabendo a opinião de cada uma, e aí vai trazê-las para que elas se compreendam com a sua intervenção, mediando, explicando, tentando compor o que ficaria melhor para ambas as partes. As partes, elas começam com uma posição. Posição é como se pensa um iceberg. O gelo fica para fora, mas tem que ver o que está por trás, por dentro, o que motivou aquele conflito. Então, o mediador, ele é de uma forma neutra, ele vai escutar a uma parte, escutar a outra parte sem nenhum juízo de valor, com observação, e ajudar e convidar, e também convidá-las para a mediação, como facilitador do diálogo, para elas próprias construírem a melhor solução. O mediador, mesmo tendo conhecimento, tendo a ideia de qual seria a melhor solução para as pessoas envolvidas no conflito, ele não pode falar, ele só pode fazer perguntas para que as pessoas reflitam e elas próprias, dentro da história de vidas delas, construam a melhor solução humanizada e dialogada para aquele conflito específico. E durante a mediação existe um processo chamado cálculos, né? Essa é a pré-mediação que eu expliquei para vocês, que é o procedimento de explicar inicial. Depois, durante a reunião de mediação, se for necessário cálculos, é uma reunião separada, aí vai ter uma reunião separada, o mediador que resolve isso. Por quê? Só que essa reunião separada, o que ele escutar, ele não vai falar para outra parte que escutou. E depois vai ter a outra parte vai ter a mesma oportunidade de reunião separada, que é o cálculos, para que o mediador possa usar todas as suas habilidades e ferramentas para ajudar as partes a construírem a melhor solução para aquele conflito. Vamos supor que houve um resultado positivo, as partes se entenderam qual será o procedimento a partir daí, e vamos supor que elas não se entenderam, não teve condições alguma, tudo foi providenciado e não há condições de entendimento. Como é que fica a sua conduta, como que vai conduzir e concluir o caso? Reuniões de mediação, são várias reuniões, pode ser 4, 5, dependendo da vontade das partes. Terminou todas as reuniões,
positiva a mediação, elas conseguiram se escutar, se entender, simpatia, uma colocar no lugar do outro, criar um ambiente de confiança, administrar de forma positiva, construtiva e colaborativa o conflito, cada um sentir a sua corresponsabilidade naquele conflito que estava sendo lidado de forma negativa e passou a ser lidado de forma positiva. Então, elas construíram juntas um combinado. Esse combinado, elas vão fazer por um tempo, tentar cumprir por um tempo. Se tiver alguma coisa que não dê certo, elas vão me procurar novamente e falar assim, precisamos de nova reunião de mediação, porque um combinado ou outro não está dando muito certo, nós queremos, não estamos conseguindo sozinhas resolver essas pendências, esses impasses, para ter um ganha-ganha, né? Então nós precisamos da profissional habilitada para nos ajudar. Então nós marcamos uma nova reunião para resolver aquele impasse. Aí vamos ver se resolveu e depois nunca mais me procurou, quer dizer, tá tudo certo, definitivo, e não vai procurar o judiciário, porque as próprias pessoas, quando elas resolvem os seus conflitos, e não é um terceiro que resolve por elas ficam tão bem resolvidas que elas não procuram mais o judiciário para brigar por mais nada, vão procurar a mediação se acontecer algum detalhe de ajuste, mas é só isso. Agora, o infrutífera, não deu certo a mediação. Quando que não dá certo a mediação? Quando a pessoa tem problemas psicológicos graves, é um psicopata, por exemplo, ou bipolar, ou quando a pessoa tem vício com drogas, vício com bebidas, ou é uma pessoa de má fé, com um espírito vingativo que quer destruir a outra pessoa, então é limite de mediação. A mediadora, percebendo isso, ela já conversa com todas as partes e encerra a mediação infrutífera, não tem condições de resolver o conflito por gestão de conflito. Você vai ter que resolver o conflito pelo judiciário. Então eu não digo, não existe certo, errado, nem bom, nem ruim. Eu não digo que o judiciário é ruim. Quando eu falei anteriormente do judiciário, o judiciário é um tipo de acesso à justiça. Então nesse caso de infrutífera, a mediação, por esses limites da mediação, a parte será obrigada mesmo, não terá outra alternativa, senão procurar o acesso ao judiciário para resolver o conflito com o juiz, que vai dizer certo ou errado. Existe também a arbitragem, que é um juiz privado, lei própria, tá? Num contrato se coloca cláusula ou escalonada, que é mediação, se não der certo mediação, arbitragem, ou só arbitragem, pode ser ad hoc no escritório arbitragem, muito difícil acontecer, ou institucional, com regulamentos da instituição que tiver na cláusula cheia do contrato, explicativa, tudo, é uma outra forma de resolver a questão por arbitragem, né? Bom, agora vamos pensar assim, em termos de mais população, mais nós mulheres, nossas microempresas, né? Nossas pequenas empresas, nós trabalhando como autônomas, nós tendo que resolver toda a questão familiar, os conflitos familiares. Então vamos ver, o que é assim mais usado e que poderia ser mais correto, necessário, em termos de conflito familiar, para utilizarmos assim, eu vou procurar a doutora por causa de... São problemas o quê? De separação, divisão de bens, questão de herdeiros, o que seriam os problemas familiares em principal ponto? Todos os conflitos que tenha uma relação humana, uma relação interpessoal, né? E de vínculo continuado, é cabível a mediação. Então, todos os conflitos familiares, a mediação é muito bem-vinda. De inquilino, empresariais, escolar, porque tem essa relação continuada, interpessoal. E a mediação, é muito importante saber que não se confunde, ela tem cunho terapêutico, mas ela nunca se confunde com psicologia, tá? Então, a psicologia é intrapessoal.
Então vai ser o diálogo com a própria pessoa que está com dificuldade com o diálogo consigo mesmo, o diálogo consigo mesmo, tem essa dificuldade com o diálogo consigo mesmo, algum problema mais profundo com a pessoa intrapessoal, aí o ramo é psicologia. A mediadora tem um olhar para várias áreas de conhecimento, mas sem se aprofundar em nenhum. E nas relações interpessoais, todos os casos são bem-vindos para a mediação, fora aqueles limites que eu já expliquei anteriormente. E a parte se torna mais, digamos assim, como compor essa situação, por exemplo, entre pais e filhos, os limites, por exemplo, da separação, na divisão de bens, que está indo também para o campo material, não é? É exitoso também esse tipo de atendimento? A mediação é muito exitosa no relacionamento pais e filhos. Gerações, né? Então tem o conflito de gerações, então eles não estão administrando o diálogo, a escuta, a boa comunicação com qualidade, profundidade, conteúdo. A linguagem é diferente de um jovem e uma pessoa mais madura, né? Que são os pais com a experiência. Então na mediação eles vão conseguir dialogar, se entender e construir juntos uma melhor solução de uma convivência pacífica, né? E isso é muito importante na mediação. De bens, assim, divisão patrimonial também pode ser resolvido na mediação. Tem muito conflito entre herdeiros, então na divisão patrimonial pode vir procurar um mediador privado. E aqui é meu espaço de mediação privada, então sempre tem um espaço acolhedor, um cafezinho, um lenço se a pessoa precisa chorar. E aí nesse espaço de empatia, de acolhimento, as pessoas vão conseguir ter uma fala respeitosa, conversar, se entender e depois faz uma escritura pública de inventário. Isso que eu queria chegar. Uma escritura pública de inventário, né? E já tudo resolvido, né? Os impasses, as dúvidas, as ansiedades, interesses, necessidades, né? E é perfeitamente possível. Registro em cartório, qualquer outra decisão. Então, aí esse é uma escritura pública de inventário que é feita, e aí é toda a documentação e vai no cartório de notas, faz escritura de inventário, depois vai no cartório de registro de imóveis e registra os bens. Perfeitamente possível. E no caso, por exemplo, de microempresas, é uma briga entre sócios, digamos assim, vamos separar agora, eu não quero mais esse ramo, mas aí tem dinheiro investido, móveis, enfim, também seria um caso de vir fazer a reunião, a decisão aqui será então homologada em cartório, é isso? Então, vou explicar. A mediação empresarial possível também, né? A briga entre sócios, eles vão se entender, depois várias reuniões de mediação, constroem juntos a melhor solução, ganha-ganha para eles, para a empresa, para fornecedores, para todas as pessoas envolvidas na empresa, né? E aí eles vão resolver se querem, se o combinado está tão bem feito que eles mesmos construíram um combinado, que não precisa nem de papel, ou se eles querem fazer um título extrajudicial, que é um contrato falando o que eles combinaram, também pode ser particular, pode ser feito, ou judicial, se eles quiserem uma homologação judicial, também é possível. O que é possível? Aí não como mediadora, como advogada. Como advogada, eu posso usar ferramentas. Quando eu sou advogada, eu não sou mediadora de conflitos. Quando eu sou mediadora de conflitos, eu não sou advogada. Mas eu posso atuar como advogada usando as ferramentas da mediação. Mas aí, na gestão de conflitos, eu vou explicar isso para as partes e nós vamos contratar dessa forma. E aí, sendo assim, o que vai acontecer? Quantas pessoas constroem o acordo, se elas fizerem a opção pela homologação, na justiça expressa, eu posso fazer a petição de tudo que foi acordado entre as pessoas, entre os empresários envolvidos no conflito, do jeito que eles querem, quantas laudas forem, eu tive um caso de 12 laudas, e aí levar para homologação. Bom, eu aprendi muitíssimo, né?
e conseguimos pôr casos mais pessoais, particulares, para ficar mais fácil o entendimento também. E, sinceramente, o seu currículo já diz toda a sua formação, todas as suas experiências, né? Possibilidades de estar trabalhando e atuando em várias áreas, não só com os micros, pequenas empresas que coloquei aqui, mas essa é a maioria da nossa realidade feminina, não é? As trabalhadoras por conta, às vezes cuidando da própria família, não é? E tem que dividir o espaço da casa com o seu trabalho de autônoma. Não é? Então, estamos hoje lidando com contratos, estamos lidando com finanças e leis, né, de trabalho, de empresariado e tal, e não sabemos tudo o suficiente. E trazer essa informação neste mês em que se comemora tanto, né, também aí o Dia Internacional da Mulher, a ONU está aí trabalhando com a questão do empoderamento feminino, né? Muitas empresas estão querendo apoiar projetos também, não é? Onde se traz a condição de a mulher se inserir no mercado do trabalho. Grandes multinacionais hoje estão terceirizando os serviços, principalmente de vendas, contato com clientes, não é? Que a mulher já faz hoje por meio de utilização da internet, da informática na sua casa. Ela passa a ser um braço, às vezes, de uma multinacional. Então, eu creio que tudo que a gente aprendeu hoje foi muito de extrema valia, né? E também entender assim que as relações familiares, como muito bem a senhora colocou, pais e filhos, chega um pré-momento que vai ter que dividir os bens, não é? Também, quem tem muito, né? Sim. Quem tem pouco também vai ter que fazer essa divisão. Sim. Ou os riscos, né? O casamento. Eu creio que a parte do divórcio hoje é uma coisa bastante conturbada. O indivíduo diz assim, vou embora, leva o carro, deixa as chaves com o aluguel para pagar, né, doutora, e a conta da escola. Então, eu acho que está um momento de tentativa, né, porque, enfim, a mulher fica com todas as contas, com toda a responsabilidade familiar, e se vai ingressar no judiciário, vamos fazer uma crítica verdadeira, né, ela vai depender anos a fio para ter a decisão da pensão alimentícia, mas ninguém deixou de comer naquele período lá, certo? E aí nós vamos ter também casos de homens sócios de mulheres. Nós tivemos casos violentos que estamos, né, acompanhando. Quer dizer, o indivíduo levanta todo o dinheiro da empresa, leva o essencial da empresa, computadores e etc. E aí essa mulher sem recursos, às vezes sem o conhecimento necessário, ela vai ter que ir atrás, né? Além das coisas que estão ocorrendo hoje, que mulheres já estão se colocando, que acabam vítimas da concorrência desleal. Então, fica numa situação assim, chamar no judiciário com um advogado, às vezes, né, não vai ser como o outro que já tem toda uma infraestrutura dos maiores escritórios de advocacia. Então, a tentativa da mediação, pelo menos, já é uma resposta da boa-fé dessa mulher. Ela quer chegar a um acordo, né? E também, como a senhora disse, é um momento que quando nós partirmos inicialmente para a mediação, como ela está falando, para a gestão do conflito, tá, do nosso direito, da nossa dor, eu entendi o seguinte, que no momento que buscamos isto, nós estamos mostrando que nós temos boa-fé. O principal documento que será feito nesta hora da outra parte é que a outra parte tem má fé. A outra parte já sai perdendo até mesmo uma avaliação judicial, eu acredito. Então, isso? Na verdade, não. Para encerrar. Não, só para encerrar, só importante isso. Na mediação, uma parte que procurou a mediação é a boa-fé. A outra parte vai ser convidada e também esperamos que ela esteja com boa-fé. Só se ela estiver com boa-fé que dá para fazer a mediação. E o importante que também, que eu não falei, vou falar agora que você falou, o empoderamento é uma coisa que eu faço. Eu vou ajudar o empoderamento da parte, para ter o equilíbrio das pessoas envolvidas no conflito. Então, a determinação e empoderamento é muito importante nesse ponto, né? E como mediadora, eu totalmente
neutra. Eu vou ajudar com que desarmar aquela pessoa que vem armada. Pode ser que ela até venha armada, mas eu vou usar todas as ferramentas e habilidades que eu, como capacidade em gestão de conflitos, para tentar desarmar essa pessoa. Tanto que, pela experiência prática, quando já me aconteceu várias vezes da pessoa vir com má fé, armada, e depois sair desarmada, dócil e pedindo desculpas de como chegou na mediação. E aí eu me sinto muito feliz quando eu vejo esse tipo de resultado também. A violência contra a mulher não é só pegar uma arma, dar uma chicotada, não é? Quer dizer, tem um lado também que a senhora está colocando dessa estar armado, está exatamente assim, é como vou lesar no patrimônio, como vou lesar economicamente, como vou derrotar essa pessoa psicologicamente, não é? Então essas armas que são utilizadas de poder, não é? Que ela está dizendo, ela vai conseguir negociar isso, mostrar a essa pessoa de má fé o como ela está agindo e tentar empoderar, como ela diz, né? Dar condição para que a outra pessoa também se sinta forte. O equilíbrio de poder. Só que, como eu falei, eu não dou orientação, porque na conciliação é diferente de mediação. Na conciliação se dá orientação, vai por aqui, vai por ali, faz isso, vai e busca um acordo. A mediação de conflitos não é buscar um acordo, busca transformar a relação das pessoas, favorecer o diálogo. Então é isso que eu vou fazer na mediação. E a violência é física, é verbal, é psicológica. Então existe vários tipos de violência, né? Então, quando eu falo vem armado entre aspas, quer dizer, armado pode ser de uma forma psíquica, né? Não é armado, né? Mas foi isso que eu quis dizer, né? Que vem querendo lidar com o conflito de forma negativa, destrutiva, ataque, defesa, ganha, perde, arraso com tudo, acabo com tudo, vamos ver onde que eu vou tirar vantagem nisso. A mediadora vai tentar usar suas habilidades e ferramentas para que, com perguntas, as pessoas possam refletir e mudar essa atitude. Se acontecer, a mediação será frutífera. Se não acontecer, será infrutífera, impossível mediação, porque a má-fé é um limite que impossibilita a mediação, como eu já expliquei anteriormente. Doutora, o litigante de má-fé também pode ser alguém que faz um processo indevido, ele pode ser alguém que cobra algo que não é, alguém que leva uma prova falsa no processo e alguém que burla, por exemplo, a informação, tentando jogar a culpa para aquele que já levou as provas lá e eles dão meios, por exemplo, de dificultar, sumir com provas até mesmo em alguns casos. Então nós temos casos de mulheres que sofrem, não sei se são os advogados, se são funcionários, eu não vou chegar ao mérito aí, mas põe as provas no processo e as provas decididamente não são utilizadas adequadamente. Aquilo é a velha história, né? Um grupo muito forte, com advogados com muita pressão, muita experiência, e a outra pessoa às vezes lá com um dativo, que não tem toda a experiência, está iniciando, né? Então, eu só gostaria assim, qual a penalidade, se a pessoa está condenada, ela tem como se defender também, fazer uma rescisória, já mesmo esse campo jurídico? Então, agora, nesse momento, aí eu não tiro o óculos de mediadora, gestão de conflitos, e sou advogada, tá? Então, ela está me perguntando como advogada. Sim. Como advogada, existe o princípio do contraditório. Condicional, de forma condicional, todo mundo tem direito à defesa. Por isso que às vezes um pega um advogado ativo e o outro com mais poder pega um dos melhores advogados e tudo mais. Tal. O juiz vai decidir certo ou errado, mas ele vai ver o processo. Atualmente o processo é online, né? Então ele vai ver o processo digital, que é o processo agora é digital, não é papel, vai ver o processo digital, vai ver as provas digitais que estão lá. Se sumir prova também, tem que procurar
os seus direitos para explicação. Se você tem prova que sumiu as provas, você tem que estavam as provas lá e que sumiu, tem que provar isso, e o juiz ou a juíza competente vai decidir sobre o caso. E a lei do litigante de má-fé, e que estava no código anterior, e agora o código de 2000, em vigor a partir de março de 2016, também eu usei o litigante de má-fé como advogada no código anterior. Então eu vou dizer até a verdade que depois de 2016, de março de 2016 para cá, eu não tive nenhum caso de litigante de má-fé. Então eu não olhei o novo código de processo civil para saber se aquele artigo 17 e 18, se eu não me engano, do Código de Processo Civil anterior, de 73, está no Código de Processo Civil em vigor a partir de março de 2016. E quais são os requisitos legais para que seja caracterizado esse litigante de má-fé. Mas o advogado da parte que se sinta lesada deve procurar e peticionar de forma digital, mostrando as provas competentes e o artigo de lei específico, fato e fundamento jurídico como advogado, e o juiz vai dar certo, errado, ganho de causa e perda de causa. E por ser praticamente um crime, né, também pode-se ir até o Ministério Público, e este deve acolher a denúncia e verificar se estão havendo isso. A minha área, a especialidade é civil, família, direito imobiliário, especialidade família pela prática, não tem especialidade, só pela prática, e especialidade de direito imobiliário. Então, mas sempre, cada área, se a área é civil, né, nesse caso de litigante de má-fé, vai para o processo na área civil. Se a área criminal, vai para o Ministério Público, área criminal. Então, ou o advogado especialista criminal para dar orientação. Então, eu não posso dar orientação o criminal porque está fora da minha área de competência. E aí o Ministério Público fica sempre à disposição para orientar a cidadania. Faz parte da obrigação deles, né, acolher e orientar os procedimentos. Então, mulheres, nós aprendemos bastante hoje também nesse campo aí, não é? Porque a gente não tem um conhecimento, está muito sujeita a ter essas nuances aí que não se espera, não é? Pelas pessoas que são mais espertalhonas, vamos dizer assim, tá? Mas na continuidade, então, doutora, eu quero, já pensando na finalização, que a senhora já traga para nós as últimas informações aqui dessa entrevista. Litigante de má-fé, quando no judiciário existe a lei condenando o litigante de má-fé. Litigante de má-fé é aquele que está no processo e está querendo procrastinar o feito, quer dizer, a demanda, o processo, querendo ganhar tempo, querendo ganhar vantagem, então é um litigante de má-fé. Então isso é punido por lei, o litigante de má-fé. Mas isso no judiciário, porque também se a mediação é infrutífera, a pessoa não resta outra alternativa, por mais boa fé que ela tenha, senão procurar o judiciário para conseguir o acesso à justiça pelo judiciário. Eu não falei uma coisa importante também, que tem a advocacia colaborativa. Eu também sou especializada em advocacia colaborativa, Cláudia Dalmaso Lino, eu estou no Face, no Instagram e também no site das práticas colaborativas, o meu currículo lá como advogada colaborativa. Se alguém me procurar como advogada colaborativa, ou empresarial, ou familiar, eu vou ser advogada de uma parte colaborativa, mas tem que estar inscrito como advogado colaborativo, ser capacitado nessa área, senão não pode. No mesmo site vai ter outro advogado colaborativo da outra parte, aí vai ter psicólogo, vai ter contador, vai ter tudo que a pessoa precisa para outros profissionais vão trabalhar multidisciplinaridade para resolver aquele conflito. É uma outra forma de resolver o conflito. Olha, eu de coração agradeço muito ter repartido esse seu tempo conosco aqui, principalmente essa comunhão de informações valiosíssimas
Do meu ponto de vista, uma alegria, a senhora é uma simpatia nos atendendo aqui, nós tão simples, a senhora com tanta experiência, então queremos deixar o seu abraço aqui para as nossas internautas, nossas queridas amigas que acompanham, opinam, não é? E de certa forma aprendem algumas coisas, né? Outras se sentem incentivadas em querer colaborar também. Para nós é uma grande alegria e honra ter sido recebida pela senhora aqui, tá? Eu agradeço primeiramente a Deus, né, por me capacitar e por trazê-los aqui. Amei conhecê-los também, né? E agradeço todas as mulheres internautas, espero que eu possa ter contribuído, porque o assunto é tão vasto, é tão rico, é tantas coisas para falar, e nesse pouco tempo eu espero ter ajudado, né? E estou à disposição no YouTube, se for Cláudia Dalmaso Lino, vocês acham alguns vídeos meus, no Facebook, no claudiadalmaso.dv.br no meu site. E aqui é meu espaço, meu WhatsApp também está aí, né? E eu estou à disposição de vocês para tirar qualquer dúvida, para ajudar no que for necessário. Estou muito, muito, muito honrada. Parabéns a todas as mulheres. Muito obrigada, gente querida. Olha aí, né? Esse mês foi valiosíssimo, hein? Nós tivemos a entrevista aí da Rádio Espaço Mulher com a doutora Fabiana Severa, né? A nossa representante aí na Defensoria Pública Federal. E agora estamos aqui, né, fechando todo o nosso prazo, né, com essa entrevista aqui que realmente aprendemos muito também, não é? Que é a advogada, doutora Cláudia Dalmaso Lino, que tantos anos, né, gente, já uma precursora aí da área de advocacia, nos trazendo repartindo, né, toda a especialização dela, o conhecimento, a capacitação de forma gratuita. Muito grata, doutora, tá? Realmente muito emocionada. Um beijo no coração, gente. Até a próxima edição, né, em abril. Até lá.